A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria podemos nos reunir nessa noite. Prometo não ser alongado, mas convido os irmãos a partilhar de um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo de número 13. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 12, aleluia, tem-se um hábito social, né? Na sociedade, os dias de comemorar o dia chamado Dia dos Namorados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem tem namorado, né? Vai namorar, né? Namora. E quem não tem, fica sem, né? Chupa dedo, né? Chupa o dedo. Quem não tem, chupa o dedo. Como diz aquele ditado, né? Quem não tem, vê com os olhos, usando com a testa. E quem não tem, vai fazer o quê, né? Continua orando a Deus, né? Ou para ter, ou para ficar sozinho, né? Amém? Com Deus é melhor, né? Com Deus é melhor. Paulo fala disso, né? Os que são solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os que se casam cuidam das coisas do mundo. E Paulo diz que aquele que casa vai ter tribulação na carne. Tribulação na carne. É tribulação. 1 Coríntios 7. É tribulação mesmo. 1 Coríntios 13, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Você pode tomar o seu lugar e glorificar o nome de Jesus nessa oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, ele fala de algo muito importante, que ele aqui destoa, né? Entre aspectos, amados irmãos, da vida, em que, se não for praticado com a excelência do amor, de nada serve. Falar a língua dos anjos, falar a língua dos homens, falar a língua estranha, falar dos mistérios, profetizar, revelar, se nada disso for sob a prática, à luz do amor que nos ensina a Santa Escritura Sagrada, de nada disso adianta. Andar bem vestido, se não tiver amor; falar bonito, se não tiver amor; ter aparência, se não tiver amor. Então Paulo, ele menciona esse capítulo de número 13, louvado seja o nome do Senhor, aspectos da excelência do amor. Mas o que eu quero hoje aqui levar essa palavra acerca de algo que é muito importante, que infelizmente a grande maioria dos casamentos, das naturezas dos relacionamentos, que vão desde o pré-namoro ao namoro, noivado, casamento, a maioria não leva em consideração o que Paulo fala aqui nesse versículo de número 11, quando ele fala sobre os aspectos da vida de menino e depois o que acontece com a vida dele quando ele se torna maduro, adulto. A vida de um menino, todos nós aqui conhecemos, e a gente sabe muito bem que todos nós, inclusive, desejamos ardentemente voltar à nossa infância, a vida de menino, né?
as mulheres aqui, uma vida de menina, né? Você vai voltar no tempo. Imagina você voltar no tempo, quando você era novinho, quando você era novinha, né? Era lisinho, né? Não tinha rugas, não tinha cabelo branco, não tinha esse monte de dores, não tinha esse monte de problemas que hoje em dia, né? Aparece por causa da idade, os problemas, né? De muitas e muitas naturezas. E alguma coisa, né, que entristece é que quanto mais velho a gente fica, mais perto de morrer a gente está. Né? É uma realidade. É uma realidade da nossa vida. Então, Paulo, ele fala aqui, amados irmãos, que quando ele era menino, ele tinha as virtudes do menino. A menina tinha as virtudes da menina e o menino, as virtudes do menino. Né? Quando é mais novo, você tem os aspectos da aparência, a voz também, ela tem os seus aspectos diferentes, né? Agilidade, quando é mais novo, o salmista vai dizer, né, que feliz é o homem que enche a sua aljava como de filhos, como se fossem flechas, né? Quando ele fala da esperteza dos filhos, né? Um pai e uma mãe, né? Quando começa a ver os seus filhos que vão crescendo, vão vendo os seus filhos, né? Demonstrando esperteza, né? Esperteza para responder, esperteza para ir e voltar, esperteza para muitas coisas. E às vezes os pais, enquanto os adultos já estão numa fase decrescente, os filhos estão numa fase crescente, até chegar a um determinado auge da vida, e eles também vão fazer uma passagem dessa fase também com os seus herdeiros, com os seus filhos. E Paulo fala aqui, amados irmãos, que quando ele era menino, ele vivia uma vida de menino. A vida de menino, na maioria dos casos, é uma vida que a gente não tem tanta responsabilidade. A maioria dos casos da vida de um menino, de um garoto, de um adolescente, de uma criança, é uma vida praticamente de não tantas responsabilidades da vida. A gente já sabe que tem muitos que tiveram que tomar responsabilidades de casa, responsabilidades da vida, logo cedo. Mas não é o caso da maioria em que nós sabemos, que nós conhecemos. A maioria chega, mesmo depois de velho, mesmo depois de adulto, ainda não tem encontrado uma mudança de rumos. Quando cresceu, adquiriu aparência, adquiriu formosura, tem idade, mudou às vezes o aspecto da voz, cresceu os cabelos, os pelos, mas não mudou o comportamento de criança. E isso, infelizmente, essas ausências e mudanças de comportamento, o que isso vai refletir? Vai refletir lá nos relacionamentos. E essa ausência de maturidade, essa ausência de crescimento, de saber como falar, de como lidar, de como se comportar, muitas vezes vai para o namoro, do namoro vai para o noivado, do noivado vai para o casamento, depois também começa a reverberar na vida dos filhos, a constituição de família. E quantos continuam com a estrutura de família, muitas das vezes agindo como se não fossem adultos, como se não tivessem já ultrapassado a fase da meninice, né? A fase de criança, né? E isso, amados irmãos, é algo que infelizmente tem se repetido em nossos dias. Em vários aspectos, quando a gente pode olhar para dentro da palavra, o apóstolo Paulo, por exemplo, chega a mencionar que as mulheres mais velhas, elas devem ser, por exemplo, modelo, elas devem ser exemplo para as mais novas, porque as mais novas, o apóstolo Paulo disse que quando elas ficam viúvas ainda novas, elas muitas vezes se tornam levianas contra o Senhor, elas muitas das vezes, elas abandonam a sua fé, abandonam seus votos, se tornam paroleiras, ociosas e curiosas, e Paulo vai mencionando sobre aspectos que degeneram, que maculam a imagem dentro da estrutura do casamento, da estrutura da família. Se perguntar quantas mulheres eu tenho visto que são viúvas, por exemplo,
ou que já tiveram a experiência de um divórcio, você pergunta assim, você vai falar de casamento, as pessoas falam assim, eu casei uma vez só para nunca mais casar. Porque a experiência com o homem, ela foi péssima. Ela é isso e aquilo outro. Mas sabe, amados irmãos, o que isso mostra? Muitas vezes a gente só tem experiência ruim, imaginando que nós somos os perfeitos na história. Mas muitas vezes a gente entrou em relacionamento, muitas vezes tomamos decisões nas nossas vidas de entrar nos relacionamentos, mas não procuramos o relacionamento da maneira saudável. Não procuramos aquilo que é da maneira agradável ao Senhor. Muitas vezes somos na força da juventude, né? Na força das amizades, daquelas instruções de família, né? Família muitas vezes tentando jogar para cima, tentando muitas vezes armar, né? E aí a pessoa cai naquelas armadilhas. As pessoas muitas vezes entram naquelas verdadeiras furadas e depois para sair daquilo, amados irmãos, é um problema grave. Quantos ainda sofrem exatamente porque foram igual ovelhas, né? Amarradas, mudas e muitas vezes sendo conduzidas para o matadouro, e às vezes o matadouro era o relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento. Hoje vi uma notícia, né? Santa Catarina, uma mulher conhece o cara pela internet e ela vai conhecer o cara. E aquilo que era uma aparência de um amor, de um relacionamento que ia se dar bem, ela acaba estuprada imediatamente quando chega no local para encontrar o cara. Né? E quantos outros casos nós não estamos vendo hoje em dia, que as pessoas cresceram, irmão, mas a maturidade, as pessoas estão lidando com a internet, adultos lidando com a internet como se fossem crianças. Adultos lidando com a internet, arrumando relacionamentos na internet, que não sabem o que está do outro lado. As pessoas não têm juízo. As pessoas não estão tendo maturidade para poder discernir que pode ser uma armadilha, que pode ser um problema. Há muitos casos que a gente pode, imagina, a gente conhece casos que deram certo. Mas não é o caso da maioria. O percentual de problemas que dá nesse tipo de... Se eu conhecendo de perto já dá muito problema, imagina conhecer virtualmente, né? Conhecendo o indivíduo, conhecendo a pessoa, né? Sabendo qual família, qual é a cor, qual é a altura, se é bonito, se é feio. E conhecendo esses aspectos, ainda assim, nós já temos muitos problemas. Agora imagine você, pessoa que se aventura. Pessoas dentro da nossa cidade, senhoras dentro da nossa cidade, entrando nos sites de relacionamento, abandonando família para poder buscar pessoas que elas nem sabem, estão indo para lugares distantes, se aventurando. E quando a gente olha para tudo isso e fala assim, isso é coisa só de novinho? Não, coisa de gente que está com 60, 70 anos de idade. E aqui Paulo está dizendo que isso aqui é um aspecto que deveria ter ficado para trás por causa da maturidade. A maturidade faz você deixar de errar na vida. A maturidade é uma experiência, ou você aprende com os seus próprios erros, ou você está aprendendo com os erros dos outros. Os chamados de cobaias, né? Os cobaias, eu vejo o erro de fulano de tal, eu vou aprender com o erro de fulano de tal, eu não vou fazer a mesma coisa. Mas tem pessoas que elas falam assim, não, fulano errou porque fulano é bobo, né? Se fosse eu você errava também. Se fosse você cair também, fazia às vezes até pior. E Paulo está dizendo aqui, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A imaturidade, amados irmãos, ela tem que entrar na mente, ela tem que entrar nas suas emoções, ela tem que entrar nas suas decisões. A maturidade precisa mudar a fase da vida. Não pode mais seguir aquele conceito. Quando eu era solteiro, quando eu era
quando era 16, 17 anos, eu ia para a casa do meu tio, montava uma bicicleta e saía da casa da minha avó, ia lá para a casa do meu tio, lá na Rolas, era menino. Mas depois, quando a gente começa a namorar, que aí vai, casa, que vai ter família, as coisas começam a mudar. As coisas mudam. Quando tem os filhos, as coisas vão mudando. Quando você vai assumindo outras responsabilidades da sua vida, as coisas vão mudando. Um garoto, um adolescente, ele tem às vezes uma responsabilidade de levantar, arrumar sua cama, ajeitar. E a garotada de hoje, você sabe como é que funciona na cabeça deles? Eles não cuidam nem das coisas dele. O pai e a mãe que tem que estar tem que dar conta do chinelo, da roupa, da toalha, dar conta dos materiais deles, das coisas deles. Ou seja, eles que usam, eles que tiram, que colocam e esperem, e depois os outros que têm que dar conta. Por causa de quê? Porque ainda tem imaturidade. Mas os adultos que vão crescendo, as pessoas que vão galgando idade, altura, tamanho, precisam também desenvolver a mente. Precisam desenvolver o cérebro. Está dando uma ideia de que as pessoas têm cabeça de elefante, um cabeção, e o cérebro de jacaré. Então lembra disso, é um negocinho pequenininho, né? A cabeça é muito grande, mas o cérebro é miudinho. Aquilo que se deve então usar para poder pensar, para poder analisar, nós estamos vendo uma geração que não tem pensado nas consequências. Tem tomado caminhos errados, tem tomado decisões erradas. E Paulo vai dizer que ele fazia tudo aquilo que era de criança, de menino. Mas quando chegou uma fase da vida dele, aquilo ficou para trás. Né? Imagina você pegar aqui as irmãs aqui e voltar a chupar chupeta, brincar de boneca, né? Os meninos, os homens aqui, a gente vai voltar a brincar de carrinho, vão empurrar aqui a bunda para cima assim, e vão puxar uma fora brincando de carrinho. Vamos, né? Vamos fazer isso? Vamos pegar aquele negocinho, aquele negócio que vem no pirulito aí, que a gente pega assim e começa, vamos jogar aqui para voar, que vem com aquela hélice assim. Vamos correr atrás daquilo. Vamos voltar. Não vai ficar feio? Aí alguém vai olhar para a gente e vai falar assim, tem um ali que perdeu o juízo, saiu do sanatório. Saiu da clínica. Vão olhar para... Nós estamos vendo uma rapaziada, homens velhos, barbudos da cidade, que para poder correr atrás de uma enxada, de uma foice, não tem disposição. Mas você vai lá em cima do monte, está lá suando, puxando linha de pipa, né? Fazendo bagunça, arrebentando antena de televisão, de telefone da casa dos outros, uns homens velhos barbudos, que só cresceu, que não apanhou maturidade na vida. Ah, pastor, mas é bom brincar, é bom brincar, mas é bom aprender que a gente tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. O mesmo menino que tem costume de pegar o carro do pai escondido, ele faz isso depois de adulto, ele acha normal. Ele não pensa nas consequências. Ele não analisa que ele pode matar, que pode atropelar, causar um grande problema. Ele não pensa nisso. E quando é criança, às vezes tomar decisões erradas, você entende que é criança. Mas depois de adulto, tomar decisões erradas na vida, não. Aí não. Paulo está falando aqui, irmãos, acerca de uma prática que a gente precisa voltar e olhar para nossas vidas. Tem tanta gente tomando decisão errada, tomando o caminho errado na vida, e depois vai falar, eu não sabia. A gente pode, e hoje com tanta liberdade de conhecimento, com tanto recurso que a gente tem nas nossas mãos, ao nosso alcance, a gente pode evitar muitos problemas nas nossas vidas. Muitos problemas. Então, quando Paulo está mencionando aqui, que logo que ele chegou a ser homem, parece que é uma coisa que vira a chave da noite dos 17 anos, né? Dos 17 anos na nossa cultura hoje, a maturidade, a ideia da maioridade chega quando você faz 18 anos. Parece que da noite do último dia dos 17 anos para a noite seguinte, o dia seguinte do 18, virou a chave. Virou a chave. Né?
Minha menina fez 18 anos um dia desse, estava lá preocupada lá. Que todo mundo estava falando, agora você vai fazer 18, agora você vai ter mais responsabilidade. Ela estava preocupada com esse negócio, né? Angustiada com isso, porque todo mundo estava falando a mesma coisa, Parece que vai colocando um terror, mas você tem que ir preparando para a realidade da vida. Porque o que se faz a partir dos 18 anos, você se torna responsável pelos seus atos, né? Você se torna responsável legalmente. Diante da lei, diante dos homens, das autoridades, você se torna agora responsável por todas as suas práticas. Até os 17 anos e os 64 dias, né? Até as 23 horas e 59 do último dia dos 17 anos, ali, legalmente, é o seu pai e sua mãe que ainda é tutor. Mas a partir daquele momento, a chave vira para uma responsabilidade da vida. E Paulo vai falar isso aqui. E logo, ele está falando de algo. E imediatamente, quando me tornei homem, as coisas mudaram. Né? As brincadeiras de menino mudaram. Eu corria, eu fazia isso, fazia aquilo outro, né? Tudo que eu falava. Eu estou vendo os homens adultos aí, irmãos, que estão falando coisas que, sabe o que me remete? As linguagens desse influência, né? Que só apronta coisa das trevas aí, né? Eu vou colocar só a primeira e a segunda letra do nome dele, né? O FN, né? Um influência maluco aí. Tem um monte de homem que está falando igualzinho, com as gírias de coisa de criancinha, miudinha, né? Gíria de criancinha de 2 anos, de 3 anos, adultos. Quando é criança, a criança brinca de boizinho, de cavalinho, não é isso? Não. Criança brincar, porque isso é normal. Sabe o que eu tenho visto acontecer agora? Os parques das universidades, eu estou falando de universidade, não estou falando de escola, não. Está virando febre. Os casais agora já vão assim, ó. Um vai andando igual cachorrinho, com a coleirinha, né, preso, o outro segurando. Você tem que ver que coisa demoníaca. Cresceu o corpo, chegou a uma determinada idade, mas a palhaçada, a brincadeira de mau gosto, coisas demoníacas estão tomando conta da vida daquelas pessoas, e elas estão comportando piores do que crianças. Porque estão dentro de uma universidade com comportamento de gente que daqui a pouco vai virar doutor, vai ter um certificado lá, vai te consultar, daqui a pouco vai virar alguém importante para poder te receber lá no seu consultório, sem nenhum preparo, sem nenhum compromisso, sem nenhum ato que fosse probatório até aquele momento, por causa de pessoas que não viraram a chave. Não viraram a chave da vida. Chegou a 18 anos, chegou a 21 anos, e tem gente que continua criança, continua com brincadeiras com o sentimento dos outros, brincadeiras depois de que chega a maioridade, quer continuar brincando com as responsabilidades da vida. Está no trabalho, está no emprego, está brincando com a responsabilidade. A vida de criança já passou. A vida de criança, de adolescente, já passou. Agora é a hora da responsabilidade. E a gente precisa ter essa noção que Paulo está falando, que teve que virar a chave. Né? Virar a chave. E se a gente fizer um apanhado na nossa sociedade, vamos começar a olhar vamos lembrar de muitos casos, muitos episódios de pessoas que foram destruídas porque elas não viraram a chave. Elas não mudaram. Ele fala aqui, mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Ele fala que aquilo ficou no passado.
Mudou. Não tem aqui uma palavra, né, de que mostra que ele, não, eu continuo aqui como criança, né? Tem muita gente que fala, irmãos, a gente tem que ser como criança diante do Senhor. Irmãos, a gente está falando aqui no aspecto de que ser criança diante do Senhor, da gente não carregar maldade, da gente não ter os péssimos hábitos e péssimos pensamentos. Mas que tem gente que cresce no tamanho, na idade, mas não cresce na maturidade, não cresce no caráter, não cresce na responsabilidade. Você está incentivando a pessoa, estuda, faz isso, faz aquilo, outro, a pessoa não cresce, ela quer fazer igual criança. Criança de manhã cedo, você fala assim, levanta, vai para a escola, a criança faz o quê? Ela vai fazer pirraça. A criança não quer levantar porque aqui está com sono. E tem quantos adultos que estão repetindo as mesmas coisas? Ela não quer se sacrificar, ela não quer se dispor, não quer tomar responsabilidade. Por exemplo, domingo de manhã na igreja, vamos para a igreja domingo de manhã. Ah, não vou não, pastor, porque está fazendo frio. Irmão, mas eu tenho que levantar para ir para o trabalho, não tem? Por que para fazer para o Senhor você tem frio? Por que para o Senhor tem todas as dificuldades? Isso mostra o quanto nós ainda estamos com a mente de adolescente. A mente de um adolescente que ainda não virou a chave. Chegamos a 18 anos e não viramos a chave. Chegamos a 30, daqui a pouco vai para 40, vai para 50, 60, e daqui a pouco você está com 100 anos com atitude de criança. Eu estou cansado de encontrar com os homens aí com 50 anos, mas está fazendo tudo igual criança. Criança que não sabe o que é certo e o que é errado. Então veja que Paulo está dizendo aqui que quando ele era menino, a descrição aqui aponta para uma pouquíssima idade. Não é para quem tem mais idade, não, é para pouca idade. E quando ele era criança, ele era menino, ele tinha todas essas virtudes de criança. Ele tinha sentimentos, ele tinha o vigor, né? Vamos de uma disputa de corrida aqui. Vamos colocar eu e o Enderson. Eu, Enderson, o Gesiel, tudo criança. Colocar que fosse todo mundo da mesma idade, na mesma faixa de idade. Um corre mais, um chega bem na frente, o outro vai chegar bem por último, um vai chegar ali pelo meio do caminho. Um vai chegar e vai ir, vai voltar, não vai estar cansado, o outro vai ir, mas vai voltar com a língua de fora, não vai de novo. Um gosta de brincar mais, o outro menos. Um fala mais, o outro fala menos, mas são coisas de crianças, são coisas da fase da infância. E quando chega a vida adulta, a gente precisa colocar dentro do nosso currículo, que é que eu preciso praticar na minha vida. Será que eu vou correr? Se eu ficar correndo a minha vida inteira, eu vou viver quanto tempo correndo? Vai fazer o que está lá em Provérbios? Vai levantar de madrugada? Vai levantar de madrugada para trabalhar? Vai dormir tarde por causa do trabalho? E no fim das contas vai dizer o texto, come o pão das dores, do sofrimento? Vamos repetir os erros por causa de quê? Porque a gente aprende de maneira errada. Está vendo uma garotada aí, tem um monte de jovem aí, não tem um passarinho, não tem um cachorro, não tem um filho, e está tendo que trabalhar dia e noite para poder manter cabelo, para manter aparência. Eu fico pensando, gente, que ainda não começou a vida, já está nesse ponto, já está desse jeito, né? Que situação drástica que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão mais preocupadas com essa loucura das aparências. Isso, olha na televisão, olha o iPhone 14, está lá agora é 15, né? Já deve perto do 16, se eu não me engano, aí, que depois que saem as duas versões, aí logo já vem o outro. Já deve estar perto do 16, se não me engano. Aí já vem o outro. Saiu lá, 10, 15 mil reais.
Aquele negócio sai, quando sai, a reserva aqui faz uns 15 mil quanto? A reserva. Aí eu já vou lá e vim trabalhando para poder ser o esmagador dos amiguinhos. Coisa de criança. Eu vou chegar nos meus amigos, um telefone, um iPhone 16. Não, parei, cara. E sabe o que acontece? Que depois que a chave vira, quer fazer a mesma coisa. Eu lembro de um casal, dois jovens, casaram. De vez em preocupando, olha bem, casaram. De vez em preocupar, nós vamos comprar os móveis da nossa casa, casaram. Isso não é história, não. Isso é uma realidade. Casaram, vamos comprar os móveis da nossa casa, vamos alugar uma casa, vamos morar, todos os dois trabalhando. Os dois foram na loja, cada um comprou um iPhone. Não lembro se na época era 8 ou 10 ou alguma coisa assim. Os dois foram lá e fizeram uma conta de lá em cima para andar bonitinho de iPhone. Ou seja, casamento é coisa para a vida de adulto. Para a vida daquele que emancipa mesmo a partir dos 16 anos de idade. Mas as atitudes, está entendendo? As atitudes de criança. Se não comprar, eu estou infeliz. Se não tiver, eu estou infeliz. Eu não estou realizado. Quantos casamentos estou vendo aí, a gente fica sempre, recebe esses feedback de muitas lares, muitas famílias. Quantos casamentos estão se destruindo? O homem está lá trabalhando e a mulher está em casa lá, fica só no zap e ela está brincando com o marido porque tem um telefone novo no dia do aniversário dela. Ela quer um telefone, já tem um telefone, ganhou no aniversário passado, mas já não está satisfeito com aquilo ali e já está lá pressionando. Aí fica a conta de água, de luz, da compra, da farmácia, e é o salão, e é mais, não sei o que lá mais, mas tem um telefone zero, que é a última geração, se possível, lá, para poder se tornar uma senhora casada satisfeita. É isso aí. E o cara, às vezes, para poder não desagradar a sua esposa, né? Vai lá e enterra a cabeça dele, igual o Indu. Enfia a cabeça no buraco. E deixa o que ficar de fora, o bicho destrua. É exatamente o que nós estamos vendo nesse tempo. Uma geração que não muda o pensamento. Com 14, com 15, com 16 anos, irmãos, eu venho de uma geração, eu tenho vários amigos aqui, vários que moram em Algodinho, estudaram comigo, outros que não moram aqui, mas estão em outros lugares, bem sucedido. Irmãos, houve uma virada dos anos 2000 para cá, essa geração que está aí com 20 anos de idade, 24 anos, que é a turma que nasceu de 2000 para cá, né, a turma do milênio, essa turma do milênio só o sangue do cordeiro. A chamada geração Z dos anos, se não me engano, dos anos 80, que pega a minha geração, que logo depois vem uma geração que ainda pegou os resquícios da última geração, da geração de ouro. Irmãos, pegou 2000 para cá. É raro você encontrar uma peça que se salva. Está difícil. É muito problema psicológico, é muito problema de caráter, é muito problema de responsabilidade. E você vai olhando e aí as pessoas me dizem, pastor, você não tem alguém da sua igreja? E às vezes não tem nem na igreja. A maioria, praticamente todo mundo na igreja aqui está em alguma atividade de trabalho. Aparece diariamente alguém me ligando. Você não tem alguém na sua igreja aí para poder me indicar? Às vezes eu lembro, filho fulano de tal, lembro filho ciclano de tal. Aí eu começo a olhar. Agora a noitada. Como é que eu indico alguém que agora a noitada? Eu já vou fazendo currículo. Como é que eu vou indicar alguém que vai para a noite?
Alguém que não respeita o pai, não respeita a mãe, como é que eu vou indicar alguém assim? Eu vou indicar alguém que não está honrando, que não vem no culto, que não é participante da mesa do Senhor, que não tem responsabilidade nem em casa. Você vai indicar quem? Você vai colocar uma frieira lá na empresa daquela pessoa, que só vai chegar lá para poder corromper, destruir, atrapalhar o andamento. Às vezes a coisa não está boa, você ainda vai colocar alguém para piorar. Por causa de que não dá para às vezes indicar? Exatamente porque o comportamento não mudou. A pessoa cresceu, fez 16, 17, 18 anos, com 14 anos você já tem recurso aí da lei, você pode empregar uma pessoa no meio experiente, coloca lá, trabalha lá 4 horas por dia lá, ela já vai ter um ganho, o jovem aprendiz, ela já vai começar a se envolver com atividade laboral, daqui a pouco ela vai se aperfeiçoando, daqui a uns anos ela vai passando e ela vai encarar de fato uma CLT, vai encarar contrato, ou ela vai trabalhar por conta própria e não vai ter nem CLT, ela vai gerar o seu próprio rendimento, que ela vai bancar uma previdência privada, ela vai ter recursos diferenciados. Mas ela precisa primeiro abandonar as coisas de criança. Hoje não dá para poder indicar quem quer manter uma vida de criança. Não dá. E nós estamos num tempo em que você não pode dormir no ponto. Dormiu no ponto, o outro chega e pega a bênção e vai embora. Amém, irmãos? Guarda essa palavra. Porque às vezes você vai ouvir essa palavra aqui, você vai lembrar de alguém na sua casa, na sua família, no seu hall de amigos. Essa mensagem vai ser publicada. A gente quer que mais pessoas ouçam dessa palavra, que recebam essa palavra, e você possa chegar em casa e depois vai ouvir de novo. Poxa vida, eu preciso mudar isso. Já passou. A época da infância, da adolescência, da juventude, isso já passou. Então, para todos nós, o que resta agora é mais e mais responsabilidades. Amém? Vamos ser gratos a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, bendizemos o nome santo do Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã que tem ouvido dessa palavra, que tem recebido com amor, com carinho, Senhor. Pai, que nos ensina, Senhor Deus amado, ó Deus, a alcançar a maturidade nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, eu oro, Pai querido, para que no meu lar, na minha família, no lar da família de todos os servos e servas do Senhor que aqui estão, Senhor, que venha, ó Deus amado, derramar da bênção, da porção, da graça do Senhor. Pai querido, confirma a vitória na vida de todos que serão ouvintes dessa palavra, que vão receber essa palavra, que recebam com alegria, recebam com carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus?